Antes de conhecermos mais um pouco das visões místicas de Ana Catarina Emmerich, precisamos conhecê-la, ainda que rapidamente. Ana é uma discípula de Cristo que recebeu do Espírito Santo o dom extraordinário da visão. Ela era como que transportada para o contexto de várias cenas bíblicas narradas nas Sagradas Escrituras. Fisicamente, ela ficava em êxtase e tal situação comprovou-se cientificamente ser de origem desconhecida, sem explicação natural. Misticamente, ela era inserida nos mais diversos acontecimentos bíblicos e podia contemplá-los com uma perspectiva plena de 360 graus, com uma riqueza de detalhes impressionante. Ela forneceu particularidades surpreendentes de lugares e de acontecimentos descritos nas sagradas linhas. Tais informações se encaixavam perfeitamente aos mesmos, sem contradições. Através de seus relatos, por exemplo, a arqueologia encontrou a casa de Maria em Éfeso. Jesus, na cruz, confiou sua mãe ao seu apóstolo João, pois Maria não tinha outros filhos que pudessem cuidar dela, o que confirma, inclusive, o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Após a ascensão de Jesus, João Evangelista realmente levou Maria para Éfeso, para que ela pudesse passar seus últimos dias na terra. Mais informações sobre Ana e seu dom, vejam os vídeos produzidos por nós, links na descrição. Vamos agora conhecer mais um pouco destas incríveis visões místicas. Hoje nós vamos ver a visão mística de Anne Catherine Emmerich sobre a comunhão de bens da primeira comunidade cristã. O que Anne Catherine Emmerich viu com seu dom de visão concedido pelo Espírito Santo. Dos primeiros cristãos, diz a Escritura Sagrada a bela palavra, da multidão dos que criam, o coração era um e a alma uma. E nenhum dizia pertencer-lhe coisa alguma das que possuía, mas tudo entre eles era comum. Já depois do ágape, no domingo da Páscoa, os apóstolos e discípulos propuseram esta resolução, que está em Atos 4, versículo 32. Os recém-convertidos concordaram com a proposta. Pedro ensinava que nenhum devia possuir mais do que o outro, que deviam repartir tudo e cuidar dos pobres que se reuniam à comunidade. Vi que no pátio do cenáculo matavam reses, trinchavam ovelhas e cabras, distribuindo tudo aos necessitados. As peles eram entregues a um homem para as preparar. Os pobres recebiam também cobertores, pano de lã para roupa e pão. Tudo era distribuído. Reinava sempre boa ordem na distribuição. As mulheres recebiam sua parte da mão de mulheres e os homens da mão de homens. Nós vemos aqui a preferência pelos pobres, a caridade sendo exercida pelos primeiros cristãos. E é importante observar que não estamos falando aqui de comunismo. Nós não estamos falando aqui de uma teoria, de uma ideologia que prega o ateísmo e que simplesmente sequestrou esta questão de cuidar dos pobres para proveito próprio, para a plataforma política da forma mais negativa possível. A teologia da libertação é uma teologia diabólica que coloca a preferência pelos pobres como o centro da vida cristã, quando, na verdade, o centro da vida cristã sempre será Deus, sempre será Cristo. E uma das práticas que traduz aquilo que Jesus Cristo ensinou é, sim, a caridade para com os pobres, a preferência para com os pobres. Aos recém-convertidos foram destinadas também as casas de Marta
e Madalena. Lázaro distribuiu toda a fortuna pela comunidade. Do mesmo modo, entregou Barnabás todo o dinheiro recebido pela venda de seus bens na ilha de Chipre. Juntou-se-lhes também um judeu rico, de nome Ananias, com a mulher Safira, moradores da Betânia. Ananias trouxe panos, ovelhas e jumentos, donativos para a comunidade, e pediu batismo. Antes de ser admitido, trouxe ainda o produto da venda de um campo, mas com o consentimento da mulher, guardara parte do dinheiro para si. Quando, porém, veio pôr o dinheiro aos pés de Pedro, na presença dos apóstolos e de todos os recém-convertidos, repreendeu este por causa da mentira, e logo caiu Ananias morto. A mesma sorte teve também Safira. Novamente repito, a preferência pelos pobres é uma prática cristã, mas não é o centro da vida cristã. Jesus Cristo é o centro de nossa caminhada rumo à santidade. Não tem espaço entre as teologias católicas uma teologia que tira Deus do centro, deixa de ser tel, que significa Deus, e logia, estudo sobre Deus, deixa de ser teologia para ser qualquer outra coisa. Entre as teologias católicas, não existe uma teologia que tire Deus do centro, que esvazie os sacramentos instituídos por Jesus Cristo, que esvazie os milagres feitos por Jesus, que retire o transcendental da própria narração evangélica. Nós estamos aqui para buscar a Deus e temos como instrumento, inclusive, a prática de caridade para com os pobres. Este acontecimento é narrado mais extensamente nos Atos Apóstolos, capítulo 5. Um varão, pois, por nome Ananias, com a mulher, Safira, vendeu o campo e com fraude usurpou certa porção do preço do campo, com consentimento da mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. E disse Pedro: Ananias, por que tentou Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e reservasses parte do preço do campo? Porventura não te era livre ficar com ele, e ainda depois de vendido não era teu preço? Como assentaste, pois, em teu coração fazer tal? Sabe que não mentistes aos homens, mas a Deus. Ananias, porém, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E infundiu-se um grande temor em todos os que o ouviram. Levantando-se então os mancebos, carregaram-no e, levando-o dali para fora, enterraram-no. E passado que foi o espaço de 3 horas, entrou também a mulher, não sabendo o que tinha acontecido. E Pedro disse-lhe: Dize-me, mulher, se vendeste, portanto, a herdade? E ela disse: Sim, portanto. Pedro então lhe disse: Por que assim combinaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí estão à porta os pés daqueles que enterraram teu marido e te levarão a ti. No mesmo instante, lhe caiu Safira aos pés e expirou, e os moços, entrando, acharam-na morta e, levando-a, enterraram-na junto do marido. E difundiu-se um grande temor por toda a igreja e entre todos os que ouviram narrar este acontecimento. Não deveis seguir a 2 senhores. O homem tem que optar em seguir a Deus ou ao dinheiro. O dinheiro apenas pode ser usado como instrumento para se fazer caridade e não como fim de nossas vidas. Aqui nós temos esse episódio de Ananias e Safira sendo narrado no capítulo 5 de Atos, mas sendo também confirmado com outros detalhes pela visão mística de Anne Catarine Emeriti. Os cômodos da casa perto da piscina da Betesda, daí a pouco, não bastavam mais para a multidão dos recém-convertidos. Os apóstolos entraram, pois, em negociações com os magistrados judeus para conseguir outros terrenos para habitações. Foram-lhes indicados 3 terrenos apropriados, perto de Betânia,
O povo mudou para lá e puseram tendas leves em redor de uma tenda maior, na qual morava um discípulo e se guardavam as provisões comuns. Assim se formaram 3 comunidades novas de fiéis. Esta visão confirma que a caridade é uma virtude teologal. Ela só pode ser concedida pelo próprio Deus. Quem pratica o verdadeiro amor, que tudo suporta, tudo crê, que não guarda rancor, um amor que é gratuito, que não espera recompensa, quem pratica este amor está praticando o amor que é concedido pelo próprio Deus. O amor, aliás, que é o próprio Deus. Os apóstolos, porém, procuravam também os velhos amigos que moravam em lugares mais afastados, para lhes informar sobre os acontecimentos após a última Páscoa, para lhes ensinar e os batizar. Assim mandou Pedro a Tomé, Filipe e Matias, cada um com mais um discípulo, a Samaria, Tebes e Tibérias. Mas também Pedro e os outros apóstolos se espalharam por toda a Judéia. Apenas Tiago menor, com alguns discípulos, ficou em Jerusalém e na igreja de Betesda. A caridade para com os pobres, portanto, é um ensinamento precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, mas não é o objetivo final da nossa fé. O objetivo final da nossa fé é entrar em comunhão permanente com este Deus que é amor e que origina não só a caridade para com os pobres, mas a caridade para com todos os nossos irmãos. Beata Anne Catarina Emeriti, rogai por nós. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, clique no sininho, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.